Aproveitando esse story para deixar um recado para os queridos pastores da Igreja Universal. Se vocês ficarem usando a minha imagem e ficarem me citando em reuniões, principalmente Cardoso, vocês vão ver quem realmente é o diabo, já que vocês estão me comparando com o diabo, tá bom? Andressa Urach revela: só não cometi suicídio porque eu sei que o inferno é real. Andressa Urach viu a sua vida ir do céu ao inferno depois de se desligar da Igreja Universal do Reino de Deus. E muitas coisas estranhas estão acontecendo na vida dessa moça, e é sobre isso que você vai ver agora. Você que já nos acompanha aqui, você sabe que é muito importante você dar um toque aí no botão curtir. E você que está chegando agora e não conhecia esse canal, muito prazer. É muito importante você se inscrever, dar um toque aí no botão curtir, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e ficar junto com a gente aqui, porque aqui nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo gospel e também na grande mídia. A modelo Andressa Urach fez um desabafo neste sábado, dia 25, após anunciar o fim do seu casamento com o oficial de justiça Thiago Lopes. Em um post no Instagram, a vice Miss Bumbum, que está grávida do seu agora ex-marido, revelou que tem pensamentos suicidas com frequência. Raiva do mundo? Sim. Raiva das pessoas? Eu também tenho. Raiva da Igreja Universal? É claro que tenho. Vontade de me matar? Tenho também. Se eu não tivesse passado pela experiência de quase morte em 2014, certamente cometeria hoje um suicídio e não acreditaria mais em Deus. Mas como eu sei que o inferno é real, eu não faço isso. Mas que eu penso em tirar a minha própria vida toda hora, assim eu penso. Pois estou com raiva e ódio de mim por ser tão burra. Eu estou. E entendo perfeitamente que tudo passa na cabeça de um suicida. Agora eu tenho 2 filhos para criar, e ainda bem por isso, porque eles vão me dar força para não desistir. Muita raiva e ódio é o que eu tenho hoje, define aí Andressa Urach na sua postagem. Andressa, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, teve complicações médicas em 2014 após realizar um procedimento estético e, ao se recuperar, começou a frequentar a Igreja Universal. Pessoal, eu quero abrir um parêntese aí nessa matéria para eu poder falar algo meu aqui. Será que a chegada da Igreja Universal na vida da Andressa Urach, em um momento tão conturbado da vida dela, será que foi uma armadilha ou foi uma bênção? Porque muita gente não sabe, mas aconteceu o seguinte: assim, quando a Andressa Urach teve aquelas complicações por causa do procedimento estético que ela tentou fazer nas pernas, ninguém visitava a Andressa Urach a não ser a mãe dela. Então a Andressa Urach estava debilitada em uma cama de hospital, estava já até mesmo se falando que a Andressa Urach não ia sair do hospital viva, e nesse interim de tempo foi a própria Igreja Universal que começou-se a chegar a Andressa Urach. Ou seja, em um dos momentos mais difíceis da vida da Andressa Urach, foi a liderança da Igreja Universal que foi visitar a Andressa Urach, dar um certo apoio psicológico, um certo apoio, às vezes até mesmo financeiro, eu não sei. E aí a pergunta que eu te faço é, você que nos acompanha agora aqui no nosso canal e você que também está chegando agora, a chegada da Igreja Universal na vida da Andressa Urach, ela foi uma armadilha ou foi uma bênção? Porque, segundo Andressa Urach, depois que ela se recuperou da sua enfermidade, com a experiência espiritual que ela diz ter tido lá no seu leito e também com o apoio da Igreja Universal, Andressa Urach se converteu, se reergueu financeiramente e começou a ganhar uma boa de uma grana. Mas segundo a própria Andressa Urach diz, que foi feita com ela uma lavagem cerebral, aonde praticamente todo o dinheiro que ela ganhava, tanto da venda dos livros, que ela lançou um livro contando aí o seu testemunho, quanto também de tudo que ela ganhava em relação agora à sua vida como uma artista gospel, segundo ela, a Igreja Universal a influenciou para que ela pudesse dar praticamente toda a fortuna que ela estava adquirindo naquele momento e colocar no altar da Igreja Universal
E a maior parte dessa fortuna, que está aí dividida entre carros, joias e bens, ela colocava em um culto, em um rito da Igreja Universal que se chama Fogueira Santa. De uma forma simples para você entender, a Fogueira Santa é a espécie de um movimento, um ritual que a Igreja Universal faz todo ano, de preferência no final do ano, onde os fiéis recebem 13º ou recebem aí um bônus a mais relacionado ao 13º. Então a Igreja Universal usa esse culto para pedir tudo aos seus fiéis. Como a própria André Surak disse, eles pedem o seu Isaac, fazendo referência à passagem que está em Gênesis, onde Deus pede a Abraão o seu único filho em sacrifício, ou seja, Abraão só tinha somente Isaac, um único filho, e ainda assim da sua velhice. E Deus, então, nesse texto em Gênesis, pede a Abraão Isaac em sacrifício. Só que no mesmo texto de Gênesis, quando Abraão vai sacrificar o filho a Deus, o próprio Deus envia um anjo e pede a Abraão para parar, para não fazer isso. Então Deus envia um outro sacrifício, que seria um cordeiro, para Abraão sacrificar no lugar de Isaac. Então a Igreja Universal pega esse texto, diz para você que você tem que entregar o seu tudo no altar, ou seja, na fogueira santa. A fogueira simboliza aí o fogo do sacrifício, só que na visão da Universal, Deus vai vir e vai te dar algo melhor, querendo fazer uma analogia, assim como Deus colocou um cordeiro para sacrificar no lugar de Isaac, segundo a Igreja Universal, Deus também vai providenciar aí algo maior ou melhor, ou para poder aí substituir aquele sacrifício que você deixou na fogueira santa. Então, se você for pesquisar alguns relatos aqui mesmo na internet ou até no próprio Google, você vai ver que muitas pessoas perderam bens, muito dinheiro, por causa dessa fogueira santa. Me lembro de uma matéria que eu cheguei a ler, onde uma senhora aposentada recebeu uma boa grana pelo falecimento do seu até então marido, e esse dinheiro ela deu todo na Igreja Universal, e consequentemente ele sempre pedindo dinheiro. Se eu não me engano, ela pegou também a casa que ficou para ela como herança, vendeu a casa, colocou todo o dinheiro no altar da Igreja Universal, e aí ela começou a ter que morar de aluguel. Sem dinheiro e sem condições de pagar o aluguel, ela foi até a Igreja Universal pedir para que eles pudessem alugar um cantinho para ela, e lá ela foi praticamente expulsa por seus seguranças. Então, segundo André Surak, algo muito parecido aconteceu com ela. Quando ela estava no auge, ganhando muito dinheiro, segundo ela, eles estavam convencendo ela a deixar todo o dinheiro na fogueira santa, mas quando ela começou a tentar reaver, porque estava precisando de dinheiro, a Igreja Universal começou aí a podá-la. E o desentendimento maior com a Igreja Universal, segundo a própria André Surak, foi porque ela queria ser uma missionária e fazer a obra somente voltado dentro do círculo religioso, mas a cúpula da Igreja Universal queria colocar a Andressa no meio político, querendo que a Andressa se envolvesse com política. Então, segundo a própria Andressa, ela recusou aí essa orientação e começou a sofrer retaliações por não ter atendido o pedido aí de alguém da cúpula da Igreja Universal, e a partir daí começou o rompimento de André Surak com a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois que André Surak se desligou de vez da Igreja Universal, ela apareceu então com um casamento com o Tiago, e ela sempre afirmava que era muito submissa ao marido e frequentemente chamava o marido de o provedor da casa. O interessante é que André Surak sempre demonstrava aí nas suas redes sociais que estava vivendo muito bem e que o casamento era um casamento cheio de amor e muito romance, onde seu marido Tiago provia a casa e ela simplesmente ajudava como uma esposa que auxiliava o seu marido. Agora não se sabe porquê, e a própria André Surak diz que vai explicar quando ela estiver melhor em suas redes sociais. André Surak, logo depois de engravidar, ela decide aí romper ou se separar do marido Tiago. Segundo ela, ela tem um transtorno psicológico aí que se chama borderline, onde ela frequentemente não consegue lidar aí com situações extremas de raiva. Decidiu se separar e estava até com a intenção de cometer suicídio e até mesmo tirar o seu próprio filho por causa das frequentes crises por causa dessa doença a qual ela sofre.
Eu não sei como que você vê toda essa história, mas eu particularmente acho que a André Surak está precisando de muita ajuda, tanto psicológica quanto espiritual, até porque, independente da questão financeira que houve entre André Surak e a Igreja Universal, acho que a Igreja Universal mais ajudou a complicar a parte psicológica de André Surak do que ajudar. Enfim, nós vamos continuar acompanhando esse caso para saber como que vai ser o desenrolar dessa história que está virando novela. Eu queria muito aproveitar e pedir para que você não deixasse de se inscrever aqui no nosso canal. Você que já nos acompanha, é muito importante você dar um toque no botão curtir para poder nos ajudar. E eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.